E aí, então, para encerrar, Elion, o que que a Sacre faz, né? O que que é parte do nosso processo, né? Do nosso trabalho, para sempre entregar a transparência nas alocações. Eu acho legal a gente dar atenção ao corte aí, né? Vamos fazer aquele corte bacana. Então, quais ações a Sacre emprega, né? Para sempre entregar transparência nas alocações? A primeira coisa, eu acho que é o modelo de atendimento nosso com o que a gente entrega de serviço para o cliente. Então, a gente já define na largada com o cliente uma estratégia, que é o Asset Allocation, que a gente fala tanto, né? Sim. Então, esse Asset Allocation é o que o cliente vai... é o planejamento dele, daquele momento que ele se tornou cliente para frente. E a gente revisa isso periodicamente. Então, ou seja, isso aí já dá uma tranquilidade para o cliente, porque ele já sabe, cara, o mapa está aqui, né? Não vamos sair do mapa, né? A gente não vai... Se eu definir que é 10% em bolsa, o meu assessor não vai fazer uma venda de 25% em bolsa, 30% em bolsa. Não, ele vai botar em 10%. E vai monitorar isso. Conforme o mercado muda, ele pode falar assim, cara, o próprio cliente pode demandar, cara, vamos aumentar para 20%, vamos diminuir para 5%, vamos sair da posição. Tudo isso é combinado, tá? Está em um planejamento. Está em um planejamento. Então, assim, o cliente tem um planejamento, ele pode ficar tranquilo que daquele momento para frente, ele vai, assim, ele pode cobrar do assessor que seja seguido aquele planejamento. Então, esse já é o principal processo que eu acho que resolve 90% do problema, né? E, claro, cada classe de produto vai ter uma receita, né? Antes dependia do assessor explicar mais ou menos quanto que era a remuneração ali em cada classe de produto. Agora ele vai ter ainda mais fácil essa informação porque vai estar na mão dele, né? Então isso é um segundo ponto positivo. Então, é um direito legal. Muito, muito, muito bom assim, né? Então, você falou legal de jurídico, né? É legal, mas muito bom, massa. Legal é top, mas também é legal do ponto de vista jurídico, assim, é uma resolução. Exatamente, é um direito dele. Então, assim, primeiro ponto, independente de ter norma 179 ou não, o nosso processo de alocação já era meio que uma tranquilidade para o cliente. Segundo ponto, agora ele tem a ferramenta do próprio banco, que é poder ver a remuneração, né? Terceiro ponto, né, que aí já entra um pouco da gestão interna da Sacre, que é olhar para a alocação de cada cliente, né? Então, por exemplo, numa oferta de um crédito privado, numa renda fixa mais apimentada, a gente limita, né? Então, dependendo do papel, 5% no máximo na carteira, dependendo do papel, 1,5%, 2,5%. Então, assim, a gente já tem uma política interna de alocação. Sim. Então, por exemplo, dificilmente a gente vai ver um cliente nosso posicionado num único título com 20%, 30%, né? Já aconteceu algumas vezes, mas, por exemplo, na primeira alocação, o cliente entrou com 5% naquele produto, aí conforme ele foi resgatando, aquele produto ficou e aí ele passou a ter um percentual maior. Beleza. Mas, assim, a gente monitora isso, né? Antes a gente monitorava o pós, agora a gente já está começando a monitorar o pré também, né? Então, assim, cara, tá saindo a oferta, eu vi que o assessor colocou uma reserva lá maior do que 5%, a gente já falou, opa, modifica essa boleta aqui, né? Tá, beleza. Então a gente já tem esse zelo. Então o que eu falei, se não tivesse a norma, a gente já teria esse cuidado, esses processos internos, para não deixar a coisa perder, o assessor perder a mão, vamos dizer assim, né? Sim, total. Sim. Então, acho que é importante olhar para isso também quando você vai escolher a assessoria, né? Tá, como é que é? Como que vai ser o processo? E o monitoramento da minha carteira? Vocês vão fazer a carteira que depois vai deixar abandonada, né? Isso vai gerar uma receita na largada e depois provavelmente o assessor nem aparece mais para dar um retorno para ele, né? Então, esse é um dos pontos que a Sacre tem de diferencial que ajuda, né? Ajuda bastante na tranquilidade do cliente. Tudo isso. Exatamente.